Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, caros internautas e a todos aqui presentes, a plenária, sejam bem-vindos a esta sessão solene. Convido, neste momento, para fazer parte da mesa, a senhora Jusmara Rodolfo Pássaro, vice-prefeita do município de Guapiara. Passo a mão do segundo secretário para que verifique a lista de presença dos senhores edis presente para esta sessão. Bom dia, senhor presidente, vice-presidente, Dona Maria Correia, vereadora, todos os vereadores presentes e a todos os presentes aqui no plenário. Lista de presença dos vereadores. Sessão solene realizada na Câmara Municipal de Guapiara em 7 de dezembro de 2015. Vereadores Edson de Almeida Santana, Flávio Rodrigues, Gilberto Carlos de Lima, Isaías Oliveira Queiroz, João Exílio Mendonça Teixeira, José Flávio de Freitas, José Maria Pereira da Cruz, Maria Correia Paulo. Estando ausente Alexandre Martins de Oliveira, Antônio Marcos da Silva, Durvalino Sabino da Costa. Em atendimento à resolução 03/2007, farei hoje a leitura de um trecho da Bíblia. Vou ler um trecho de Sabedoria, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Mas as almas do justo estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seus deslances é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se os olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, e achou digno de si. Conforme determina nosso regimento interno, existindo um número legal de presença, sobre a proteção de Deus Nosso Senhor, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberto esta sessão solene, sala das sessões, em 7 de dezembro de 2015. Antes da sequência, quero aqui justificar a ausência do vereador Alexandre Martins de Oliveira, que pediu para que justificasse que devido a uma agenda dele hoje em São Paulo com o deputado Curiati, ele está hoje em busca de recursos para o nosso município. Convido a todos a se colocarem de pé
para que façamos junto um minuto de silêncio em memória do prefeito Jorge Sabino da Costa. Dando sequência ao nosso trabalho, tendo em vista o falecimento do senhor prefeito municipal de Guapiara, Jorge Sabino da Costa, ocorrido na cidade de Itapeva no último dia 4 deste mês, nos termos do artigo 73, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, declaro vago o cargo de prefeito. Diante da vacância do cargo, esta sessão solene foi convocada para a posse definitiva da excelentíssima senhora prefeita municipal Jusmara Rodolfo Pássaro, a qual encontra-se exercendo interinamente no cargo de prefeita municipal de Guapiara. Em decorrência do falecimento do excelentíssimo senhor prefeito municipal Jorge Sabino da Costa, ocorrido no último dia 4 deste mês. Neste momento, convido a todos para juntos entoarmos o hino nacional brasileiro, posteriormente o hino de Guapiara. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança desce. Ser teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Brasil, florão da América.
que a terra mais garrida. Teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda grata, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, digo verde louro desta flâmula, paz do futuro e glória do passado. Mas serve da justiça prova forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dois filhos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Os teus campos são cheios de flores, tuas tardes são cheias de sol, tua brisa nos fala de amores, quando a lua ilumina a menor. Os teus campos são cheios de flores, tuas tardes são cheias de sol, tua brisa nos fala de amores. Tudo é belo em teus prados e montes, teus encantos celebram a mim. São poéticos teus horizontes, linda vida do nosso Brasil. Tudo é belo em teus prados e montes,
Convido neste momento a excelentíssima senhora prefeita municipal a dirigir-se à tribuna e a realizar-se o seu juramento. Prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Peço à senhora prefeita municipal que assine o livro de posse junto à mesa diretora. Solicito o vice-presidente da Câmara para que faça a leitura do termo da posse. Termo de posse definitiva no cargo de prefeito municipal. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2015, nesta cidade de Guapiara, no plenário da Câmara Municipal de Guapiara, foi realizada a sessão solene de compromisso e posse definitiva da senhora Jusmara Rodolfo Passa, no cargo de prefeita municipal de Guapiara. Iniciada a partir das 14 horas, com a presença dos vereadores José Maria Pereira da Cruz, José Flávio de Freitas, Isaías de Oliveira Queiroz, Maria Correia Col, Gilberto Carlos de Lima, Edson de Almeida Santana, João Egídio Mendonça e Flávio Rodrigues, onde, sob a presidência do vereador José Maria Pereira da Cruz, foi composta a mesa diretora e informado aos presentes que esta sessão solene destina-se à posse definitiva da prefeita municipal, senhora Jusmara Rodolfo Passa, que ocupava o cargo interinamente. Após a prefeita compor a mesa, foi realizada a leitura da Bíblia e aberta a sessão. Foi solicitado a todos que, em pé, fizéssemos 1 minuto de silêncio em memória ao prefeito municipal Jorge Sabino da Costa. Em pé e juntos ouvimos o hino nacional e o único hino do município de Guapiara. A prefeita municipal foi convidada a proceder o juramento e assinar o livro de registro de posse. Compareceu ao ato de posse a senhora Jusmara Rodolfo Passa, vice-prefeita, eleita legalmente diplomada para prestar o compromisso e tomar posse no cargo de prefeito. Após as formalidades regimentais, fez a afirmação solene de bem servir ao cargo no qual foi investido neste momento, atendendo à lei orgânica do município, prestando em voz alta o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal, José Maria Pereira da Cruz, declarou legalmente empossada a senhora Jusmara Rodolfo Passa, no cargo de prefeita
do município de Guapiara. Para constar, eu, Isaías de Oliveira Queiroz, segundo secretário, mandei lavrar o presente termo, que depois de lido na sessão solene, vai assinado pelo prefeita, pelo presidente, por mim e pelos vereadores presentes. Guapiara, 7 de dezembro de 2015. Prefeita Jusmara Rodolfo, presidente da Câmara José Maria Pereira da Cruz, vice-presidente José Fraga, segundo secretário Isaías de Oliveira Queiroz, demais vereadores: Dona Maria Correia Col, Gilberto Carlos de Lima, João Egídio Mendonça Teixeira, Flávio Rodrigues. Declaro, então, a senhora Jusmara Rodolfo Pássaro empossada definitivamente no cargo de prefeita municipal de Guapiara, a qual exercerá o cargo até 31 de dezembro de 2016. Neste momento, após a solenidade, deixo a tribuna livre aos vereadores que desejarem dela fazer uso. Queria saudar o senhor presidente, senhor vice-presidente, em nome da vereadora Maria Cols, os demais vereadores, aos internautas, ao público aqui presente. Senhor presidente, eu me lembro que eu estive na sessão ordinária amanhã vai fazer 8 dias pedindo pela recuperação do nosso prefeito. Mas a gente sabe que o plano de Deus conosco, muitas vezes, a gente tem uma ideia, mas ele tem outra. Quero pedir a Deus que conforte o coração de toda a família, do senhor Jorge Sabino, irmãos, irmãs, sobrinha, filho, neto, do companheiro por este momento difícil que aqui estamos passando, não só nós, mas toda a família, né? Mas isso é bíblico. Se lermos a Bíblia em Josué capítulo 1, com a morte do líder Moisés, Josué, Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo, e tenho certeza que ele está também dizendo a você nesse momento, minha colega Jusmara Rodolfo Pássaro. Depois também vemos lá em 2 Crônica, capítulo 1, com a morte do rei Davi, seu pai, no versículo 7, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: peça o que quiser e eu darei. E daí vemos no versículo 10 que Salomão pediu, naquele momento, pediu sabedoria e conhecimento a essa nação, pois quem pode governar esse povo? E Deus deu sabedoria a ele, que ele precisava naquele momento. E tenho certeza que dará a você também nessa hora difícil que o município está passando. Tem um ditado popular que diz: que diga com quem tu andas, que direi quem tu és. E sei que você é uma mulher muito religiosa, está sempre à igreja. Peça algum conselho a nosso líder religioso, que temos nossa cidade, no qual tem uma admiração e um respeito especial por todos eles, independente de placa de igreja. Devemos agradecer a todos ele, porque traz palavra de Deus, e sabendo que a intuição de cada um é mostrar que o caminho é só Jesus que salva, e temos que respeitar cada brasileiro a sua maneira de professar a sua fé. Mas todos queremos bem da nossa cidade, do nosso povo guapiarense. E a gente vê o trabalho desse líder religioso para educar a fé da nossa gente. Eu vejo o trabalho do padre Pedro Martim, padre Júnior, que estive prazer de ver suas homilias no bairro de Santana, e vários pastores evangélicos nas suas igrejas tenho visitado como homem público, através de convite dos mesmos, porque esses homens são os homens enviados por Deus
para nos orientar nos caminhos a ser. Se você for lá na Bíblia, em Amós, capítulo no versículo 3, que diz: certamente o Senhor soberano nos faz coisa alguma, sem revelar o seu plano ao seu servo e profeta. Para encerrar, quero pedir a Deus que ilumine muito você e dizer a mesma palavra que na hora do apuro Deus dizia a Josué: seja forte, corajosa, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor é seu Deus, estará com você por onde você andar. Obedecendo a lei, o estatuto e a seguir, estou aqui para ajudar você e cobrar. E você mesmo já passou por essa casa, sabe que a função de nós como vereador é isso. Muito obrigado. Boa sorte para você nessa nova empreitada e Deus abençoe muito você. Boa tarde, senhor presidente, senhor vice-presidente, segundo secretário. Boa tarde à então prefeita, senhora Jusmara Rodolfo Pássaro. Boa tarde à nobre colega vereadora, dona Maria Correia Col. Boa tarde aos nobres colegas vereadores Edson, Gilberto, João Mendonça. Boa tarde aos secretários aqui presentes. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Dr. Carlos, nosso assessor jurídico. Muito obrigado por todos. Eu quero, nesse momento de grande importância, registrar o meu respeito e o meu apoio à então empossada prefeita Jusmara Pássaro. Ainda que transtornado pelo fato ocorrido recentemente, eu compreendo que os que foram cumpriram com o seu objetivo, e assim foi a trajetória política de um grande homem público, como o senhor prefeito Jorge Sabino. Nos seus quase 30 anos de vida pública, homem público, ele pleiteou, galgou o seu objetivo maior, que era ser prefeito desse município. Os grandes prevalecem no seu caminho, ainda que o objetivo seja ceifado por um motivo maior, ainda que seja assim, fica a sensação do dever cumprido. Não menos competente será a sua administração, prefeito. Não menos competente. Eu tenho certeza disso. A sua experiência pública e administrativa e a sua afinidade, né, com o então prefeito é que lhe permite continuar com competência, lisura e determinação e concluir o mandato que hoje lhe é conferido, com bastante êxito. Eu, particularmente, confio plenamente na sua competência e, assim como disse o nobre colega vereador Mendonça, coloca Deus na frente, que nada será impossível. Muito obrigado, parabéns. Boa tarde, nosso presidente, nosso segundo secretário, prefeita Jusmara Rodolfo Pássaro, e a todos os nobres colegas que aqui se encontram neste momento. A estes que, por motivos pessoais, já dito a respeito do nobre edil Alexandre, temos também, pela questão até emocional,
da ausência de Dorvalino Sabino da Costa. E o Marquinho, pelo seu compromisso profissional. Boa tarde a todos que aqui ocupam o plenário desta casa, aos ex-vereadores Araldo Pedroso, Evaristo, José Abrão, Adalberto, Tadeu, o Betão, a todos que aqui se encontram com os seus corações aflitos, ainda dolorido. Diante deste momento, cumprimento lá o Marquinho, secretário de governo, a Flávia, que aí está. O que nós podemos dizer neste instante a cada um de vocês, a não ser coragem, porque a morte do corpo físico não é o fim da nossa existência. Razão esta que temos em todas as traduções bíblicas da existência da vida eterna. Com certeza, Jorge está passando o seu processo após a morte do corpo físico, para o seu despertar em uma das moradas do nosso Pai, revelada por Jesus, que na casa do Pai há muitas moradas. Às vezes, nós esquecemos da labuta e das conquistas. Nas vitórias políticas deste homem que passou para o outro mundo, nós estivemos juntos. Quero aqui lembrar aos senhores, em especial algum ainda enraizado e afundado na ignorância, que não sabem da real história. Eu sou corintiano, Jorge era palmeirense. Nunca deixamos de nos respeitar um ao outro. E sempre, nas suas conquistas políticas, nós estivemos juntos. Na eleição, aonde elegemos com o povo de Iguapiara, Padre Walter. E lá estava Jorge Sabino de vice. Quando nós dividimos de forma política, por ainda não termos o conhecimento, e às vezes até pelo nosso orgulho, perdíamos nas urnas, por erro de estratégia política. Quando nós aprendemos com as derrotas, da dor, da perca da eleição, nós sempre saímos vencedores. Então, não digo nem meia dúzia, há duas pessoas. Aqui está esse pequeno homem, de cabeça erguida, podendo olhar no olho de cada um. Diante daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo. Pois bem, esta é a história de Jorge Sabino, com a morte do seu corpo físico, em pleno exercício. São provas e expiações que ele pediu, como nós pedimos a Deus. Então, a morte não acabou com a vida desta criatura que fora como nós, criada com amor, com a ignorância, mas nos deu a sabedoria, nosso Pai Celestial, para o nosso despertar. Se assim queremos, nós venceremos. E vocês podem colocar no seu subconsciente tudo o que ocorreu com este nosso irmão foi da forma que ele mesmo pediu a Deus. Então foi um vencedor até nos últimos instantes. Eu disse ao Marquinho na quarta-feira, quando ele me ligou, em torno de 11h30, sopre no ouvido do Jorge que o Palmeiras foi campeão. Era uma forma de brincadeira, mas era a verdade, porque isso traria uma grande alegria nesse momento tão difícil, diante do leito que ali estava este corpo físico. Mas vejam que a história ficou cravada, de exemplos para ser seguido. Aquilo que é bom, retenhamos para nós. Aquilo que não é bom, deixamos de lado. A vida é feita de momentos, momentos bons, momentos ruins. Então, vejam o quanto é bom para nós. Agora, Picha, de forma legítima, talvez, com certeza, também pediu a Deus por este momento. Como ela mesma aqui prometeu, diante de todos nós,
no seu juramento, aqui estamos nós, cumprindo com o nosso dever de legislador, dar seguimento às leis dos homens, mas, sobretudo, às leis imutáveis de Deus. Quero aqui agradecer ao Romeu, da TV Tem aqui conosco, dando esta cobertura, podendo levar esta história tão pequena, de uma cidade tão pequena, mas de um coração enorme, que demonstrou aqui, visitando o corpo do nosso irmão Jorge Sabino, aqueles que votaram, aqueles que não votaram, porque era a criatura humana que aqui estava, não era o homem simplesmente político, mas o homem de Deus, criatura criada por Deus como nós. Então, a todos que prestigiaram este cortejo, que ficou e ficará para a história, porque até o momento o que eu posso sentir, com a permissão de Deus, ela não se repetirá nas próximas 2 décadas. Então, parabéns, Picha, pode contar com esta Câmara, diante do que é legal e legítimo, nós aqui aprovaremos, como assim aprovamos ao nosso irmão Jorge Sabino. A todos, uma boa tarde, console-se na labuta de Jesus, independentemente da nossa crença. A única coisa que eu afirmo com todo o respeito e entendimento a todos e a todas as religiões: a vida não se acaba com a morte do corpo físico. Então, e não há possibilidade de nós ressuscitarmos de um túmulo, porque nós somos espíritos. E é o espírito que tem um valor. E é este espírito lutador, buscando o seu sonho, que aqui nós nos espelhamos, naquele corpo que aqui esteve estendido por algumas horas, venceu e escreveu a sua história. Boa tarde e a nossa gratidão. Espero que até mesmo estes 2 corações se acalmem e procurem olhar para si mesmo. Não precisa olhar para o Juca, para nenhum de nós, mas para o seu próprio interior. Meu muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vice-presidente, segundo secretário. Boa tarde a Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita, agora há pouco empossado. Boa tarde a dona Maria Correa Col, em nome da qual, com muito respeito, cumprimento a todos os nobres vereadores, cumprimento a todos aqui da casa e, de modo muito especial, a Flávia, o Juninho e seus familiares, que não mediram esforços para estar cuidando da saúde do senhor prefeito enquanto ele estava em vida. Quero aqui, senhor presidente, com muita emoção, que eu subo essa tribuna hoje, para poder falar do meu amigo Jorge, prefeito do povo, um senhor humilde. Eu pude conhecer ele nessa política, que engajamos juntos na política. Eu vi quanto esse homem era humilde, quanto esse homem era humano. Eu não esperava tudo o que ele foi. Não porque morreu, não porque faleceu, mas em vida, eu sempre dentro dessa casa te defendia e fui taxado várias vezes na rua, dentro dos bastidores dessa casa aqui, como puxa-saco do prefeito. Nada disso, eu era puxa-saco do povo e ainda continuo sendo, mas ele era uma pessoa tão humilde que quando eu conversava com ele, quando eu viajava com ele, ele falava das pessoas mais carentes para mim. Edson, vamos ver aquela família, vamos ver aquilo lá. E quero aqui contar uma história, certo, que está presente aqui, que não faz eu mentir. O José Roberto de Obra, a comadre Picha, no dia 12 de novembro, foi entregue uma última casinha no meu bairro para uma família carente. Muito carente essa família, que fazia a hora que ele, era o sonho dele, falou: Edson, eu quero fazer uma casa para esse senhor, porque esse senhor, ele é tão humilde, ele não cobra nós. A casa dele, certo, já fazia acho que uns 8 meses que a gente tinha começado e a prefeitura, na situação que vinha, estava sem condições de terminar. Mas nunca esse rapaz, essa pessoa carente, vinha cobrar dele. E ele, certo, naquele dia que ele foi entregar a chave, no dia 12 de novembro, estava eu, a comadre Picha, a família dele, o José Roberto,
a Priscila, que é da Igreja Adventista, que era a nossa parceira, que ajudou a fazer a casa lá, e de onde todo mundo pôde dar a sua palavra. E o Jorge pediu para que essa pessoa carente também falasse. E essa pessoa carente falou, e eu fiquei olhando no Jorge. Ela falou assim: primeiro de tudo quero agradecer a Deus, e depois você, Jorge, por ter concedido essa casa para mim. Eu trabalho por dia. O que eu ganho não dá para me comer. Se fosse para me comprar 10 tijolinhos dessa casa que vocês fizeram para mim, eu não conseguiria comprar. E eu olhei no Jorge, eu vi correndo lágrima do olho dele, e que também estava a Flávia junto aí, presente, estava lá, a primeira-dama estava lá junto. Então, vocês veem a humildade de uma pessoa. Ele estava preocupado com o município, morreu preocupado com o município, pedindo o celular, perguntando para o Juninho, perguntando para o Marquinhos, o secretário dele, como que estavam os trabalhos aqui da prefeitura. Então, era um prefeito de portas abertas. A porta dele era aberta de frente para a rua. Eu nunca vi isso, gente. Eu conheço os outros municípios que eu vou tentar conversar com o prefeito, tem que marcar, tem que agendar. Chega lá, se marca para 1 hora, tem que esperar 2 horas para falar. Ele não. Ele estava na prefeitura. Eu trabalho do lado da prefeitura, na Secretaria da Saúde. E lá, quando ia lá, tinha 30, 40 pessoas, todo mundo esperando para falar com ele. Já era 12h, 1h. Esse homem estava lá sem almoço, estava lá, ele atendia até o último para poder ir embora. Então, sabe, é uma emoção tão grande estar falando dessa pessoa, mas, ao mesmo tempo, Deus, né, levou ele, né, de uma forma muito bem. Ele fez a parte dele aqui no mundo, tá? Está fazendo lá em cima por nós, com certeza, e com certeza ele está apoiando muito o mandato desse último ano que está aí, da Picha. E, Picha, quero dizer aqui, tudo o que precisar dessa casa, que depender do meu apoio, com certeza do presidente dessa casa, de todos nós vereadores, nós vamos estar empenhados a ajudar, entendeu? Então, quero aqui dizer aqui que estou muito triste, mas muito alegre por ter sido companheiro desse amigo Jorge, prefeito, que lá se encontra com Deus hoje. Uma boa tarde a todos. É um momento de tristeza, mas eu quero desejar a todos que estão aqui presentes, a todos que estão aqui, a todos nós, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Não vai ser fácil para nós, mas com a fé de Deus nós chegaremos lá. Uma boa tarde a todos e que Deus tenha no coração de cada um de vocês. Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, primeiro secretário, a prefeita Jusmara Rodolfo Pássaro, empossado nessa casa nesse momento, e a dona Maria Correia Col. Quero cumprimentar a todos os vereadores, e em nome do José Abrão, quero cumprimentar a todos os presentes aqui nesse plenário. Então, gente, eu gostaria de dizer que a nossa luta, graças a Deus, estamos aqui com o poder de Deus, ela não venceu. Nós vamos dar continuidade com todos os nossos companheiros e com todos os nossos amigos. Porque o Jorge Sabino, falar dele, é como eu acabei de falar na minha casa para minha esposa. Se for para mim falar tudo o que eu tenho de falar desse homem, a gente fica 2, 3 dias, faz um livro falando da vida desse homem. Que eu comecei desde os meus 12 anos de idade nas comunidades com ele, na luta, sempre procurando trazer o melhor para a população. Depois da luta da comunidade, viemos para o sindicato e a gente apoiando na luta. Tem muita coisa nesse município de Guapiara que aconteceu, talvez no estado de São Paulo, no Brasil, que foi luta fundada pelo sindicato, pela igreja, que nós sempre trabalhamos na luta aqui, como sempre falo, tá? Hoje nós estávamos comentando com a Maria Batista, que a gente não tinha ele como um político no município, mas como um irmão, uma pessoa da onde a gente dialogava com ele, e ele era um homem humilde, porque eu conheci ele, não é só ele, mas toda a família dele que eu conheci, eles são a mesma coisa dos meus irmãos, porque eles vieram de uma criação assim, junto com a gente no bairro, quando eles apareceram lá, e esse pessoal, toda a vida eles são solidários com o povo do bairro, na luta do sindicato, por moradia, para melhoria. Então, gente, o porquê que eu admiro o trabalho do Jorge Sabino? Quero deixar aqui isso no ar para todo mundo ver. O porquê que eu admiro? O trabalho dele. Eu também acompanhei, o Mendonça acompanhou o trabalho dele,
Porque, gente, ele nunca ficou nas esquinas falando mal de ninguém para ganhar uma eleição no município de Guapiara. Ele sempre trabalhou, lutou, mostrando a capacidade, mostrando a dignidade dele, e ele conseguiu ser vereador no município de Guapiara, ser vice-prefeito 2 vezes, e junto com ele, nós colocamos ele na prefeitura. Agora, como prefeito, como cabeça de chapa, e conseguimos colocá-lo como prefeito no município de Guapiara. E pode ver que eu honrei minha palavra, que eu disse a ele que eu ia apoiar, nós ia lutar junto pelo município. O que aconteceu? Pegamos uma crise do país muito grande, que veio a nós assolar no município de Guapiara, mas jamais, gente, eu desanimei de lutar junto com ele e disse para ele que nós podíamos perder a eleição junto, eu podia não ir mais eleito a vereador, mas o que eu queria defender e falar a verdade no plenário, e falar a verdade nesse município de Guapiara para todo mundo, eu gostaria de falar. Porque quando a gente está fora falando é uma coisa, gente. Atrás de uma mesa onde a gente assina é diferente. A luta é diferente, porque todas as coisas que a gente vai assinar tem uma responsabilidade. A gente tem um povo para a gente cuidar e a gente tem que tomar a decisão certa para não causar prejuízo à população. Nós, vereadores dessa casa, sempre fazemos isso, e o prefeito muito mais. Porque qualquer erro, o prefeito assume todos os problemas do município. Então, gente, eu gostaria de dizer que eu tenho a honra de ser um homem que apoiei esse homem em todas as eleições, perdendo por 700 votos, perdendo por 9 votos, ganhando. Nós choramos junto, mas graças a Deus tivemos nossas vitórias quando nós fizemos a nossa união, e graças a Deus conseguimos. Então, tenho orgulho também, a popular Picha, vamos chamar de Picha, que é a nossa companheira e conhecida. Quando chegou na época da eleição, dentro da minha casa, eu falei para vários companheiros que aqui estão, que eu gostaria que fosse a Picha, a vice do Jorge Sabino, porque é uma pessoa também de confiança, que eu conheço de muito tempo. Ela também veio de uma grande luta de muitos e muitos anos no município de Guapiara. Ela não está aqui sentada por um acaso, primeiro pela permissão de Deus, e porque ela aproveitou a permissão que Deus deu para ela, e ela também lutou, como eu lutei, e outros vereadores, outras pessoas que por aqui nessa casa passaram, os ex-vereadores que conseguiram muita coisa para esse município. Esse município só está desse jeito hoje, porque todos os municípios guapiarenses que foram vereadores, prefeito, assim lutaram para que esse município fosse avante, caminhasse para frente. Como nós acabamos de falar um dia, em uma inauguração, que o próprio Jorge Sabino falou, quando o senhor Daniel Pássaro foi comprar o SEASA, então tinha muita gente, muitas pessoas assim, né, que era mais radical, daquela área, a ala radical, que veio falar para mim que não podia aprovar a verba para comprar, a aprovação de comprar o SEASA, porque era um dinheirão, porque isso. Aí o que aconteceu? Está lá servindo para fazer construção para os meus filhos, para os meus netos, vai ficar para tataraneto e para todos. E o Jorge Sabino também, ele investiu dinheiro nas escolas, em terrenos, ele investiu muito dinheiro do cofre público, e que muitas pessoas falam que até eu tenho um sentimento muito grande no meu coração quando falava que aquele homem roubou o município para ficar com dinheiro, porque isso ele nunca fez, graças a Deus. Eu tenho certeza, porque ele investiu o dinheiro do cofre público no município, e que vai ficar para mim, para meus filhos, para meus netos, tataranetos, e muitas outras pessoas que vão se lembrar nessas construções desse homem. É companheira Picha, prefeita hoje do município, e pode ter certeza que do mesmo jeito que eu defendi o nome do Jorge Sabino, nas estradas, nas esquinas, nas festas, nos bairros, nas reuniões, e na casa do companheiro e na minha casa, que tem dia que eu atendo 30, 40 pessoas depois das 5 horas, que vem buscar o remédio na minha casa, benzimento para os filhos e para os adultos. Eu defendi na minha casa o nome dele. Vou defender o seu nome e quero lutar também, buscando verba, para que o município de Guapiara vá para frente, porque nós, cristãos, temos que trabalhar em prol ao povo, não por interesse próprio, por interesse político, só por questão de ser mais do que o outro. Então, nós temos que defender o nosso município, o nosso povo, e Jesus disse que aquele que defendeu o meu povo está me defendendo, está brigando por mim.
Aquele que se exaltar a favor do meu povo, está se exaltando por mim. Por causa disso, gente, aquele que se humilhar a favor do meu povo, está se humilhando por mim. Então, eu tenho fé em Deus, prefeita, que nós vamos fazer de hoje em diante um mandato muito bom. E de tanto que Deus gosta do 13, que todo mundo coloca defeito nele, que vejam bem para vocês verem. Comandado pelo 13 no município de Guapiara, e a prefeita pegou 13 meses para administrar o município de Guapiara, isso é permitido por Deus. Muito obrigado. Convido, neste momento, a senhora prefeita Jusmara Rodolfo Pássaro a fazer uso da tribuna. Boa tarde, senhor presidente desta casa. Boa tarde, vereador Juca, vereador Isaías, vereador Flávio Gordo, vereador Mendonça, vereador Edson Bagre, vereadora Maria Correia Couve, vereador Gilberto. Boa tarde a todos vocês que se encontram aqui hoje, nessa sessão solene de posse. Todos que estão aqui mesmo, de maneira muito especial, Juninho Sabino, Flávia, meu pai. Gostaria de falar o nome de todos, mas pela emoção eu não vou conseguir. Então, sintam-se por estas pessoas, todos cumprimentados. Eu gostaria imensamente, primeiro, de agradecer cada um que participou daquela cerimônia fúnebre no sábado. Eu não gostaria de falar a palavra enterro, em hipótese alguma, porque ali nada foi enterrado. Sonhos não se enterram, projetos não se enterram, planos não se enterram. Essas coisas mantêm vivas naqueles que têm por obrigação executar. Então, eu gostaria de agradecer todos os momentos difíceis que nós passamos esses dias. Todos. E todas as pessoas que compartilharam conosco estes momentos. Desde o nosso governador. Imaginem vocês que do gabinete do governador estavam ligando todos os dias para nós, para saber como que estava se recuperando o nosso companheiro. Deputados, não foram poucos, tantos, Chinaglia, Zico, Vicente Cândido, Maria Lúcia Amari, não conseguirei também falar o nome de todos, prefeitos da região, vereadores, secretário de saúde da região toda, muita gente, muita amizade, funcionários. Eu até falava, eu comentava com as pessoas, o nosso companheiro estava lá naquele leito da UTI. E lá embaixo nós montamos um acampamento. Dia e noite, né, Juninho? Dia e noite. Não sei como que nós fizemos nosso serviço durante esses dias, dar conta de alguma coisa e se manter lá acampado. Com a garrafinha de café na mão, para cá, outro para lá. Chorávamos, ríamos. Às vezes brigávamos, mas estávamos lá. E o quanto foi importante viver com este companheiro, aprender com ele, viver com ele, aprender a ser mais simples ainda, mais humilde ainda. Quanto foi importante eu me deparar com aquela cena que eu vi. Um companheiro dinâmico, que ultrapassou seus limites, suas capacidades, naquela situação que eu vi. Foi muito importante para mim continuar vivendo. Saber como que termina um ser humano. Em que momento que ele é deparado, para a gente saber que as futilidades da vida, as coisas do dia a dia, nada vale a pena, senão a pessoa reconhecer e respeitar o ser humano. Foi muito importante tudo isso para mim. Para quebrar um pouquinho o protocolo, assim como foi os sonhos do nosso companheiro de ser prefeito um dia, e foi, eu também tive meus sonhos de ser prefeito um dia. Muitas vezes brinquei com ele. O nosso amigo Marquinhos Citadini, da cidade de Capão Bonito, sempre falava para mim, quando você vê que a diabetes dele sobe, você leva o pudim para ele. Sempre ele brincava assim. Eu sempre fiz o contrário, eu sempre cuidei da saúde dele. Sempre chamava a atenção dele, né, Flávio? Quando eu via que ele queria cair, eu ia lá puxar a orelha dele, convidar para ir para o hospital, e chamava atenção e dava receita, mas ele era teimoso, não quis cuidar dele. Ele só quis cuidar das outras pessoas. Deixou também esse legado para nós.
Mas como foi importante eu conviver com esse companheiro e com os seus sonhos. Assim como eu tive meus sonhos, eu pensei um dia que eu ia ter uma posse muito bonita, que eu ia ser prefeita um dia, que a minha posse ia ser muito festiva, que eu ia colocar uma roupa bem brilhante. Tudo isso eu fiz na minha cabeça já desenhei isso na minha cabeça há muito tempo atrás, durante todo o tempo. Não vou mentir para vocês que eu nunca fiz esses sonhos para minha cabeça. Pensei que ia ter fogos de artifício, banda, fanfarra. Eu jamais imaginei que eu ia ter que ter uma posse na data de hoje e com o toque do silêncio ainda na minha cabeça. Mas é uma surpresa, de qualquer maneira. Quantas pessoas, não sabia que todos vocês estão aqui hoje, senão eu tinha me arrumado um pouquinho melhor. Não sabia que a TVT ia estar aí hoje. Obrigada pela presença de vocês. Mas todos vocês são muito importantes. Todos que estão aqui hoje são muito importantes. Então eu quero agradecer de coração cada um que participou com nós nesse momento, cada um que está participando aqui hoje, todos, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, assessores, amigos, vereadores, prefeitos, governador, como eu já disse. Quero agradecer ao meu afilhado Lucas, sempre presente aí comigo. Falou, daqui a pouco estou lá, madrinha, na sua posse. Eu não sabia que tinham feito convite para as pessoas antes. Obrigado quem pensou nisso. Agradecer a comadre, que está sempre presente aí. A comadre levou um olhinho lá, para me passar no companheiro lá na UTI. Nós levamos o olhinho, né, Flávio? Todo mundo aí, junto com a gente. Obrigada a todos vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Tomar posse nos dias de hoje, assumir um município, do jeito que, não quero culpar o cenário político, porque as pessoas que estão na política são porque têm cargo eletivo, são eleitos por um povo. Mas, do jeito que está o cenário político, o foco do mundo inteiro está voltado para a política. Por quê? Pela ignorância humana. Sabem por quê? As pessoas não deveriam olhar só para a política, porque a política tem a época da eleição, tem a época que você sabe quem você escolhe, e com certeza cada eleitor não quer perder tempo na urna. Ele vai para escolher os melhores. Hoje em dia, o ser humano, se ele fosse realmente humano, ele deveria ter os olhos voltados para os refugiados. Ele devia estar olhando os refugiados, porque isso que é o mais triste. As pessoas não ter casa, não ter moradia, não ter emprego, e não ter nem a dignidade de viver na sua pátria. Isso devia estar sendo olhado por toda a humanidade. E sabe por que eu digo isso? Porque eu pensei a vida inteira que eu era descendente de família italiana, que a minha família era imigrante, e hoje eu descobri que a minha família é albanesa e que a minha família era refugiada. Foram refugiados que vieram para cá para trabalhar, para ajudar, para contribuir. Então eu realmente tenho bons exemplos dentro da minha casa. Eu sou uma refugiada e vou lutar pela minha pátria. E vou lutar pelo meu município. E não vou, além daquilo que eu prometi, que hoje eu achei que o compromisso aqui que eles pedem, que a lei pede para a gente prometer, é bom, né? Porque ele é bem curtinho. Bem curtinho, mas a gente tem que fazer muito mais, né? Então, não só daquilo que eu prometi aqui, mas eu prometo a vocês que eu vou continuar honrando meu pai, que está aqui hoje. Né, pai? Ele tem 87 anos. Perguntem a alguém aí para ele se um dia eu decepcionei ele na vida dele. Eu acho que não, pai. Então, eu não quero também, assim, dessa maneira, decepcionar nenhum de vocês. Nenhum de cada um que está aqui. E digo a vocês, vamos lutar. Eu não quero decepcionar meu marido, que sempre... Você sabe por que meu marido nunca participa de nada que eu estou? Nunca ele assistiu uma sessão minha aqui na Câmara. Ele tem orgulho de mim. E ele tem vergonha de chorar por mim. Se ele vê eu falando, ele estaria chorando aqui hoje. Então, por isso que ele não está aqui. Mas torce por mim, me defende, fica lá assim. Deus me livre se ele souber que alguém falou do meu nome. Pode falar o que quiser dele. Se alguém quiser falar isso dele, falar aquilo, falem o que vocês quiserem dele. Mas se alguém falar um dia de mim, essa pessoa jamais terá a confiança, o amor e o apreço dele. De tanto que ele me ama. Então, eu jamais vou decepcionar ele também. Eu jamais vou decepcionar meus filhos. Eu só tenho uma filha aqui, minha netinha ali. Eu quero ver que a minha família, eu quero deixar esse legado, que a política não é essa coisa ruim. Que na política nós podemos deixar bons exemplos, amizade, família, usar o poder para as coisas boas. O poder é muito bom. O poder já diz, ter o poder de fazer alguma coisa pelo outro. Então eu quero deixar esse legado para minha família. Sabe por quê? Porque eu nunca pedi para meus filhos, eu quero que vocês sejam doutores, médicos, advogados, engenheiros. Nunca pedi. Eu sempre pedi para meus filhos, sejam pessoas do bem, aprendam a trabalhar,
tenham amizade com os outros e entre na casa das pessoas, fale em Deus a hora que entrar e fale em Deus a hora que sair. Por isso que eu tenho uma filha ali hoje que é agente de saúde, tá bom, ganha um pouquinho, está trabalhando, tem dignidade. Tenho outra que está lá no Japão, sabe qual é o serviço dela? Ela trabalha junto com homens para o salário ser um pouquinho melhor. Faz 300 caixas térmicas por dia. Tem a mão que é só calo, para defender o nome dela, da família dela e ter dignidade. E tem outro filho que recebeu o diploma hoje de embaixador da paz, o mais novo do mundo, para discutir as questões mundiais sobre a paz do mundo. Então, minha gente, o que nós queremos nesse nosso lugar? Em primeiro lugar, respeitar a nossa bandeira. Em segundo, continuar honrando o nosso nome, que é só isso que nós temos de importante nesse mundo, o nosso nome. Eu prometi ao Juninho Sabino ontem pela internet, não conversei com ele ainda, que eu toda a vida tive um sonho de escrever um livro. Eu vou escrever um livro sobre a história de Jorge Sabino. É uma história, tem gente contando para mim já ao começo. E esse livro já tem o nome na minha cabeça. É Quando o Espírito Santo Tocar em Você. Quem puder me ajudar nesse livro, eu agradeço. Quero imensamente também agradecer a Zezinho do Ibrahim, companheiro. Como o Jorge morreu contente com você, Zezinho, de saber que você ia estar junto com ele, trabalhando no governo dele, o que causou surpresa para muita gente. Leve isso com você, Zezinho, que eu esqueci de falar na missa lá. Como ele ficou contente. Quero agradecer meu companheiro Ediolindo Lose. Faz 27 anos que eu estou na política. Desde o primeiro dia que eu entrei na política, ele está comigo, até hoje. Deus abençoe você, Ediolindo Lose. E quero, gente, para acabar, que lógico que a emoção toma conta da gente, pela situação que nós estamos vivendo, quero, para acabar, para finalizar, resumir de novo meu compromisso com vocês. Vamos juntos continuar lutando, vamos juntos continuar realizando o sonho do nosso companheiro. E quero acabar com a frase do nosso saudoso Mário Covas. Diante as adversidades da vida, só temos 3 coisas a fazer: enfrentar, combater e vencer. Muitos obrigados e, como dizia o nosso companheiro, vamos à luta, companheiros. Muito obrigado a todos vocês. Neste momento, convido o vice-presidente desta casa para que assuma meu lugar, para que eu possa fazer uso da tribuna. Saúdo o senhor presidente, nosso segundo secretário, saúdo a prefeita municipal, senhora Jusmara Rodolfo Pássaro, saúdo os familiares de Jorge Sabino, em nome da Flávia, do Juninho, saúdo a todos. Saúdo a todos vocês aqui presentes, de um modo especial, vou saudar vocês, família guapiarense. Quero pedir que o Espírito Santo possa me iluminar para que eu possa proferir algumas palavras. Sei que não é um momento festivo, sei que é um momento de tristeza até, mas Deus quis assim, né? Traçou assim e fez tudo certinho para que acontecesse e que esse momento fosse assim, como dizia o nosso saudoso prefeito Jorge Sabino. Ele sempre abriu uma reunião dizendo, primeiramente, agradecer a Deus por podermos estar presente neste momento. Uso dele essas palavras pedindo licença para ele, né? Falar desse companheiro que, para mim, ele não é um amigo político, mas sim, para mim, é uma história de vida. É um amigo, é um companheiro, é um irmão. Conheci esta pessoa no ano de 86, quando eu vim para Guapiara, que eu não era guapiarense, era um cidadão itapevense. No ano 86, vindo para Guapiara, conheci essa pessoa.
pude, dali para cá, conviver com ele, conviver com seus familiares, né? E nós não era apenas o político, amigos políticos, mas sim amigos de trabalho, amigos de discutir aquilo que nós ia fazer, até mesmo, né, na nossa pequena propriedade. Eu me lembro muito desses fatos, né? E digo para vocês que, como ele também era produtor de pêssego, e eu também iniciei esse trabalho, trabalhando, né, e produzo pêssego em minha propriedade. Esse meu companheiro, ele ia em sua propriedade, eu estava iniciando, a minha vocação mais era tomate, assistir outro tipo de produção. E conhecia pouco dessa cultura que era o pêssego, né? E ele ia em sua propriedade, trabalhava, aprontava lá a carga que nós chamamos de aprontava, classificava. De repente eu vi aquele carro chegando no meu sítio. Lá estava chegando ele, acompanhado da sua filhinha Jordana, que ele o amava muito, Flávia, com certeza, né? Ele chegava lá, enquanto ele não ajudava eu terminar de aprontar a última caixa, ele não saía. Isso é em todos os finais de semana, né? Então, um amigo, um companheiro, né, é difícil, né, até da gente falar, né? Porque quando se trata de um amigo político, nós sabemos como se trata e como pode ser. Mas quando se trata de um amigo, de um companheiro, de um irmão, é diferente, né? E esse nosso companheiro, ele mostrou em toda a história de sua vida um jeito de fazer política diferente. E nós podemos dizer a política grande. Por que eu digo isso, meu, companheiros que estão aqui no dia de hoje? Porque ele, como político, nós vemos até no nosso município, muitas das vezes, como era feita, né? Como era traçada a política. Simplesmente, quando um governo estava ao poder lá em cima, grupos diziam, nós não podemos ir atrás de recursos, se nós for atrás de recurso, vai crescer aquele que está lá, ele vai ter o poder e nunca nós vamos conseguir chegar ao poder. Ele fez tudo ao contrário, né? E isso é prova. Nos mandatos e nos exercícios políticos dele, o que ele fez? Ajudar o município. Ele sempre ia em busca de recurso, desde sua trajetória. Sempre ele buscava, não importava a quem estivesse no poder, porque ele pensava no quê? No poder para ele? Não, ele pensava na vida de um povo, porque é assim que o político tem que ser, né? Pensar primeiramente na vida de um povo. E assim ele fazia. E ensinou a nós, deixou esse legado muito importante, que é ser diferente, fazer uma política da verdadeira, a política que possa ajudar as pessoas do município. Traçou uma política diferente, modelo, política de portas abertas, né? Como disseram aqui já, onde a Flávia praticamente não tinha nem sossego na casa dela, né, Flávia? Porque todos que chegavam, ali entravam, ali tomavam café, ali almoçava com ele, ali jantava, não tinha hora, era de madrugada. Eu duvido se passou ainda nesse município um prefeito dessa maneira, né? Duvido. Igual a isso. Então é um modelo que ele apresentou, que ele fez a diferença na política. E é por isso que a história dele, né, como disse a companheira, pode ser contada e pode ser escrito um livro. Também não posso deixar de falar também de um outro ponto muito positivo desse nosso companheiro, que foi saber dividir o que é política e o que é ser companheiro, o que é ser humano. Por que eu digo isso? Muitas das vezes, vocês sabem que o debate político, nesta casa, ele traça,
e muitas vezes são fortes, e faz parte do processo político. Infelizmente não tem, né, como se tirar, porque são, muitas vezes, eu penso de uma maneira, como disse o Gilberto, outro pensa de outro, né, de outro jeito. E ele sempre soube separar esses pontos. Tanto é que eu duvido aqui se terá um vereador que possa levantar aqui e dizer: esse prefeito nunca me atendeu, porque eu era, né, eu falava que ele estava errado em tal parte. Né? Eu acredito que eu não estou falando mentira aqui, porque eu sei que ele atendeu todos os vereadores dessa casa. Mesmo, né, sendo, ele não tratava com posição, mas tratava com a diferença política. E deixou esse grande passo importante para nós. Sabermos também distinguir o que é política e o que é ser companheiro, o que é ser humano. Eu acho que isso, para nós, é um grande legado que ele deixou, e que jamais nós podemos, né, perder diante de nós esse compromisso também, de sabermos dividir, porque, como disseram, nesta terra nós estamos de passagem. Cada um de nós tem o seu momento, e Deus os quis assim. Esse nosso companheiro lutou tanto tempo, né? Nós, junto com ele, lutamos tanto tempo para que ele pudesse chegar. Ele sempre dizia, porque a gente, tem hora que a gente é fraco, né? A gente tem dificuldade, e eu, por muitas das vezes, eu chegava e dizia: companheiro do céu, mas não está acontecendo aquilo que nós sonhava, né? A política que é para o povo não está acontecendo. Ele dizia: paciência, companheiro, paciência, companheiro, paciência, paciência, para que nós possamos chegar lá um dia também. E muitas vezes, né, ele acalmou o meu coração e acalmou com as suas palavras, sempre pedindo a paciência. E isso eu quero aqui, né, deixar explícito nesta casa também, a todos os meus nobres colegas, né, que se a gente quiser alguma coisa na vida, primeiramente tem que ser traçado por Deus. Segundo, ter paciência e saber conduzir o processo. Né? Então, eu acho que não tem como falar muita coisa dele, porque se for falar é aquilo que nosso companheiro Gilberto falou, né? É um grande companheiro, uma grande pessoa que fez sua história, que fez a diferença no município de Guapiara. Como disse o companheiro Gilberto, talvez pudesse ser muito melhor, mas nós passamos neste momento por uma certa situação difícil, que é a crise. Ela não é crise municipal, ela não é crise estadual, ela não é crise federal, mas sim uma crise, né, mundial. E por muitos anos foram seguros, mas que neste momento não conseguiu, né? Porque se vocês analisar e ver aquilo que eu falei, que sempre ele correu um recurso, atrás de recurso, quanto ele ajudou os prefeitos anteriores, né, através do recurso, e com a condição que nós tivemos hoje, como falou os nobres colegas, das casinhas, né, que foi feita para as famílias carentes que tanto necessitavam, muitos outros que não vou citar por aqui, né, vocês imaginem se nós tivéssemos passado por um momento em que o país estivesse no auge do seu desenvolvimento. Com certeza ele teria ainda deixado mais a sua história, porque ele tinha o compromisso com o povo, porque ele tinha olhares diferentes, porque ele tinha um coração que batia e ardia pelas pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. Né? Para finalizar aqui, quero dizer a nossa prefeita, é lógico, como a senhora falou, eu gostaria de estar aqui hoje, né, para empossar, não da maneira que está sendo hoje, né, mas também até isso, né, me concebeu. Vejam bem para vocês verem como Deus traça as coisas, né? Nós, companheiros que lutamos, que trabalhamos, que fomos árduos para chegar onde o nosso companheiro pensava de chegar a ser prefeito, né? Ele chegar a ser prefeito. Vocês vejam bem que o sonho dele realizou, tornou-se prefeito,
vamos dizer, morreu o prefeito. Né? E ainda coube a mim 2 momentos difíceis, né? Que é o primeiro, fazer a sessão anterior do dia 1º, que foi afastar ele por motivo de saúde. E hoje está realizando a posse da vice-prefeita ele, até a mim coube. Eu gostaria, né, que não fosse assim, mas Deus quis assim. Deus prepara para cada um de nós o momento certo, a hora certa. Eu tenho certeza que esse meu irmão, meu amigo, meu companheiro, junto de Deus, vai estar olhando por todos nós, guapiarenses, e sonhando com o povo de Guapiara. Digo mais, querendo que cada um de nós continue o trabalho que ele vinha desenvolvendo, que dê continuidade. Então, a senhora prefeita Jusmara Rodolfo Pássaro, eu digo o seguinte, desejo êxito, né? Mesmo não sendo o momento, mas desejo êxito, né, em seu trabalho daqui para frente. E tenha certeza que esta casa, em nome da nossa bancada, estará ao seu lado. Estará ao seu lado, ajudando naquilo que for necessário, no desenvolvimento do nosso município e fazendo assim a alegria desse nosso companheiro a cada dia. Tenha certeza do nosso trabalho e da nossa ajuda. O mesmo que ele fez, trabalhou, né, incansavelmente em busca de recursos para ajudar no desenvolver o município, nós estaremos, a nossa bancada estará ao seu lado, para ajudar, apoiar e ajudar principalmente o povo do nosso Guapiara. E finalizo dizendo, vou finalizar dizendo o seguinte, não vou falar de mim, mas vou dizer o seguinte, Guapiara não perdeu um político, mas perdeu um amigo, um irmão, um companheiro. Uma boa tarde a todos presentes. E não havendo mais nada a se tratar nessa sessão solene, declaro encerrada a presente sessão solene. Uma boa tarde a todos e um bom retorno aos seus lares. Convido os vereadores a assinar o livro aqui.
Ah,